Irmãos, vamos abrir então as Escrituras lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo de 1 a 3. Jó 38, versículos de 1 a 3, que diz assim: aqui é Deus já respondendo, é Deus quebrando o silêncio e respondendo a Jó todas as suas inquietações e perguntas e dúvidas. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga. Deus responde a Jó com uma pergunta, ou com várias perguntas. Então, aquela técnica lá socrástica, né, da maiêutica, né, que Sócrates ele conversava com as pessoas para que a pessoa entendesse o pensamento, ou desenvolvesse chegasse à verdade daquilo que ele estava questionando. Então ele ia dialogando com a pessoa através de perguntas. Só que não foi Sócrates que inventou isso não, né? Deus já tinha feito antes. Então, eis que Deus respondeu a Jó do meio de um tufão e indaga: quem é este, que no caso é Jó, né, que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Agora, pois, prepara-te como homem, porque eu te questionarei e tu me responderás. Vamos orar, irmãos. Sim, Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e te pedimos graça, Senhor, e sabedoria, e acima de tudo, Senhor, simplicidade e humildade na exposição da tua palavra, porque é a tua palavra que está sendo exposta, ó Pai, e a tua palavra é a verdade. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, que nós tenhamos muito zelo, ó Pai, muito temor na exposição da Tua palavra, para que os corações sejam edificados, ensinados e consolados para a glória do Seu nome. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, mesmo um homem como Jó necessitava de correção. Mesmo um homem como Jó necessitava de correção. Pelo texto que nós lemos, nós percebemos que Deus vai começar a dialogar com Jó, fazendo algumas correções, não especificamente no comportamento de Jó, mas Deus vai fazer algumas correções, principalmente na teologia e na forma de pensar de Jó. Então hoje nós vamos abordar principalmente, porque o livro de Jó você pode abordar por vários ângulos, tem vários temas aqui distribuídos nesse livro. Tem gente que usa bem, tem outra gente que usa mal, quer falar da retaliação do diabo, outros quer falar de batalha espiritual. Então usam muito o livro de Jó para isso, sobre restituição e sobre como atravessar as lutas e os problemas da vida. Então o livro de Jó ele tem vários temas, mas hoje nós vamos abordar sobre a teologia de Jó. E eu quero que os irmãos entendam por teologia, não aquela coisa fria, aquela coisa engessada, porque tem aquela teologia que ela é muito teórica e que muitas vezes não vai afetar em nada a tua vida. Por exemplo, só um exemplo, angiologia. Qual a diferença do arcanjo, do serafim, do querubim, quem manda mais no céu, quem manda mais? Então, existe estudo da angiologia na teologia. Mas isso não afeta em nada a minha vida. Eu entendendo ou não entendendo, eu vou continuar vivendo muito bem. Mas tem teologia que afeta sim. Tem teologia que vai afetar no seu dia a dia. A forma como você pensa, a forma como você entende a vontade de Deus pode afetar diretamente o seu comportamento, as suas decisões, a sua vida. E exatamente esse tipo de teologia prática que nós vamos estar trabalhando hoje, usando a realidade da vida de Jó. Agora sim, por que Deus fez o que fez com Jó? Então vou fazer um resuminho rápido, né? Quem foi esse Jó? Né? Talvez alguém não saiba. Jó ele foi um homem que ele viveu aproximadamente, segundo os estudiosos, há 2.000 anos ou 2.500 anos antes de Cristo. Jó ele viveu praticamente na época de Abraão, talvez até um pouquinho antes
de Abraão, dos patriarcas. Então, Jó ele não é um contemporâneo de Davi, mas talvez até um contemporâneo de Abraão, de Isaac, Jacó, e talvez até tenha vivido antes, um pouquinho antes. E só que Jó, ele era um homem, segundo o primeiro versículo da Bíblia, era um homem justo, temente a Deus, ele amava respeitosamente a Deus e se desviava do mal. Então esse era o perfil que Deus dá a respeito de Jó, né? Ele era um ser humano, no versículo 1, ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava a prática do mal. Isso vivendo 2.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Tá? Ele já vivia assim. E Jó, irmãos, ele representava, isso é importante a gente entender, ele representava o pensamento da sua época. A maneira como Jó pensava, não somente Jó e os seus amigos, aqueles 3, na verdade 4 amigos, eles praticamente representavam o pensamento teológico da sua época. Então era muito importante Deus usar uma pessoa desse calibre para que ele pudesse corrigir algumas coisas na vida daquela geração, que provavelmente estava já, que precisaria de algumas correções, porque como os irmãos sabem, a palavra de Deus ela é progressiva, a revelação é progressiva. Jó estava no estágio dessa revelação, mas Deus precisava avançar. E para Deus avançar na progressão da revelação, para que Deus pudesse mostrar, dar mais luz aos homens, para que os homens entendessem melhor a sua vontade, ele precisava de um homem como Jó. Não podia ser qualquer um, tinha que ser esse tipo de homem. Aí a gente fala, mas o homem era justo, temente a Deus, respeitava a Deus, amava a Deus respeitosamente, não praticava o mal. O que Deus ia mudar? Sim, ele era tudo isso mesmo, só que Jó precisava avançar mais. E não somente ele, mas a sua geração, e a partir do exemplo de Jó, até nós hoje estamos sendo beneficiados, mas precisava ser um homem como Jó, porque ele representava a sua época. Então nós vamos assim abordar nessa noite, se o Senhor nos permitir, 5. Eu estou preocupado que o meu relógio que deu um piripaque aqui, e eu não estou sabendo a hora e não estou conseguindo acompanhar por ali. Aí se alguém pudesse me trazer meu celular, eu até agradeço, porque não eu vou acabar me perdendo aqui. Deu certo aqui. Tudo bem, deu certo. E hoje nós vamos abordar, tem muito mais, mas pelo menos 5 aspectos da teologia ou da maneira de pensar de Jó na sua época, que eram paradigmas, que eram um padrão, que era coisa que para eles já estava mais do que estabelecido, exato, mas que Deus queria mudar. Pelo menos 5. Tem muito mais, mas nós vamos abordar 5, porque eu acredito que sejam aquelas que estão mais latentes. E através da correção dessa teologia, muitos padrões ou muitos paradigmas, obrigado, filho, iriam ser quebrados ali na época de Jó, e também ajudou pessoas em todas as gerações e com certeza estará nos ajudando nesses dias. Então, irmão, o primeiro aspecto que Deus estaria tratando na vida de Jó, apesar dele ser esse homem justo, temente a Deus, que desviava do mal, Deus queria corrigir na vida de Jó o seu amor, apesar de Jó amar a Deus e amar a Deus respeitosamente e reverentemente, o amor de Jó e o temor de Jó, o zelo de Jó, estava misturado com medo. Uma coisa é você temer a Deus e uma coisa é você ter medo de Deus. Temor é um amor reverente, é um amor respeitoso, e medo é só medo. Você pode temer uma pessoa e não amá-lo, ter medo de uma pessoa e não amá-lo, mas se você temer... Agora, se você teme uma pessoa, é porque você respeita essa pessoa, mas você o ama. Se você não ama, então não é temor, é medo. Então, Jó temia a Deus. Ele amava reverentemente a Deus e temia. Mas Jó tinha também no seu coração o medo misturado com esse temor. Então, se a gente for lá Então, antes de nós irmos no próximo texto, então Jó, só fazendo um resumo da vida dele, ele era um homem muito próspero, o mais rico ali
do Oriente da sua época, tinha muitos gados, uma bela família, uma bela casa, muitos bens, era um riquíssimo, era o mais rico do Oriente. E no mesmo dia, o diabo vem, se apresenta a Deus e fala assim: olha, Jó ele te serve porque o Senhor blinda ele. Também do jeito que o Senhor trata Jó, até eu, né? Brincando, né? O diabo fala: até eu te sirvo do jeito que tem tudo, tem boa família, uma boa casa, tem bens, tem servo, tem do bom e do melhor. Tira essas coisas dele para ver se ele não blasfema na tua face. Aí Deus falou: então, pode fazer isso. Só não toca na vida dele. Mas pode tirar tudo que ele tem. Aí foi lá no mesmo dia, os filhos dele estavam fazendo festa, aí veio, casa pegou fogo, morreu todos os filhos, morreu servos, um ataque lá de outros povos, e ele acabou perdendo filho, perdendo servo, perdendo propriedade e perdendo tudo. Aí Jó falou assim, depois, além de ter perdido tudo, só não perdeu a esposa, né? Aí Jó, naquela tristeza, né? Na verdade, naquele espanto, né? Não pecou contra Deus. Não pecou. A Bíblia fala que nem por isso ele pecou contra Deus. Mas ficou com a sua esposa. E depois, Satanás ainda insistindo com Deus, vendo que ele não pecou, tocou também na sua saúde, ele ficou muito doente. Aí a sua esposa falou para ele assim: Jó, você ainda vai manter a sua integridade? Você ainda vai se manter fiel a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Aí Jó falou: você fala como uma louca, você fala como qualquer pessoa. Nós recebemos de Deus o bem, não receberíamos dele o mal? Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, maravilha. A gente fala: nossa, o homem é brincadeira, né? Realmente, e ele falou isso, e era isso mesmo. Só que, já no capítulo 3, Jó começa a se preocupar, a se incomodar com aquela situação que ele estava vivendo. Por quê? Porque aquilo que nós estamos falando, ele tinha uma teologia na cabeça. Qual era a teologia dele? Eu sou justo. Se eu sou justo, por que eu estou passando tudo que eu estou passando? Eu sou justo. Eu sou um homem que temo a Deus, eu me desvio do mal, a minha família era impecável, minha vida era impecável. Por que está acontecendo tudo isso? Então, lá no versículo 3, capítulo 25, a gente vê que esse temor reverente de Jó, que ele tinha a Deus e era um temor sincero, estava misturado com medo, baseado nesse texto. Depois que ele perdeu tudo, ele fez uma oração de lamentação, pediu a morte, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele realmente fez uma oração de revolta. E lá no versículo 25 do capítulo 3, ele disse assim: exatamente aquilo que eu temia desabou sobre a minha cabeça. E o que mais me dava medo veio a me assombrar. Então nós percebemos que ele era um homem temente, reverente, tinha um amor reverente a Deus, porém no seu coração tinha medo misturado. Então ele falou assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. O que ele mais temia? O que ele mais temia era exatamente perder tudo que ele tinha e a mão de Deus pesar sobre ele. Esse era o grande problema de Jó. Então ele tinha esse temor no coração, e Deus queria corrigir isso no coração de Jó. Um outro aspecto da vida de Jó, irmãos, segundo ponto, Jó, ele tinha uma preocupação muito grande, porque ele tinha uma percepção ainda, não tinha uma percepção ainda plena de Deus. Ele tinha uma preocupação muito grande, ele se empenhava muito em aplacar a ira de Deus. Jó tinha uma percepção de Deus, que Deus era um Deus irado e implacável. Um Deus que não tinha conversa, que não dava colher de chá. Fez, tomou. É um Deus duro, um juiz duro. Então era essa percepção que Jó tinha a respeito de Deus. Isso a gente entende justamente por causa dos seus filhos, que muitas vezes a gente elogia a atitude de Jó, né? Olha, Jó, ele era um sacerdote na sua casa. Maravilha, tem que ser mesmo. Ele sacrificava, orava pelos seus filhos e tal. Mas vamos ler o capítulo 5 e 6, os irmãos vão perceber que na verdade o que Jó tinha era um medo de que a ira de Deus viesse sobre ele, sobre a sua casa. Então, para ele aplacar essa ira, por isso ele agia dessa maneira, como nós vamos ler aqui.
Jó capítulo 1, versículos 5 e 6. Assim que passava o período das festas e banquetes de quem? Seus filhos. Seus filhos davam festa direto. Tinham dinheiro, condição, reunia todos os irmãos e dava festa entre os irmãos, sem problema nenhum. Depois que acabavam as festas, Jó os mandava chamar e fazia com que santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isso é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um dos seus filhos. Por quê? Pois ele pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. Então ali na hora da festa, talvez bebeu um pouco mais e fez uma piada, uma brincadeira e blasfemou contra Deus. E Jó, preocupado com isso, fazia o quê? Terminou a festa, acabou a festa, chamava filho por filho, não fazia um sacrifício geral, não, vou fazer um sacrifício para os 10, não. Ele fazia um sacrifício para cada um. Porque ele fala assim, porque talvez no coração deles tenham pecado contra Deus. Então a gente olhando, e era assim que Jó vivia e procedia. Então a gente olhando esse texto, a gente fala assim, não, poxa, mas o Jó era um homem, era um pai preocupado, era um pai zeloso, era um pai presente, muito bom. Mas a motivação que Jó fazia isso, a gente vai ver já no 3:25, ele fazia isso por medo, que ele fala, se por acaso meus filhos blasfemaram contra Deus, a mão de Deus vai pesar sobre a minha casa, porque Deus é implacável, então eu preciso aplacar a ira de Deus, então eu tenho que ter um comportamento preventivo, eu não posso deixar a coisa acontecer para depois eu resolver, não, eu vou resolver antes. Se talvez eles quiseram pecar, eu já vou fazer um sacrifício, porque aí Deus não vai ter como atacar a minha casa, Ele não vai ter como derramar sua ira, sua fúria sobre a minha casa, sobre a minha família, porque esse era o pensamento que ele tinha, era essa a teologia que ele tinha. Irmão, mas será? Você tem que pensar que ele viveu há 2.500 anos antes de Cristo, não tinha salmo escrito, não tinha o Senhor é meu pastor, nada me falta, não tinha nada disso. Jó, ele tinha a revelação que ele tinha na sua época, ele tinha essa revelação, então, e era uma revelação limitada, então Deus precisava progredir, Deus precisava avançar, e precisava de Jó para isso, e por isso ele procedia dessa maneira, porque ele estava agindo segundo a revelação que ele tinha. Então Jó, ele se empenhava em aplacar a ira de Deus, e com isso acabava o quê? Jó talvez não desfrutava da alegria da salvação, porque todo o tempo ele estava preocupado. Será que meus filhos fizeram festa? Será que eles fizeram alguma coisa? Será que a minha esposa fez? Será que eu fiz aquilo? Então ele vivia sempre nessa preocupação de agradar a Deus e aplacar a ira de Deus, e isso acabava tirando o quê? Talvez a alegria do coração dele. Por isso que ele fala no 3:25, aquilo que eu temia me aconteceu. Se ele temia, é porque ele não estava inseguro. Então ele temia a Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha medo, ele vivia com uma insegurança no seu coração, porque ele achava que Deus a qualquer momento podia fulminá-lo, ele e a sua casa. Um terceiro aspecto da vida de Jó, irmãos, que precisava ser corrigido por Deus, Jó, ele não diferenciava, não apenas Jó, mas toda a sua geração. Isso a gente já vai examinando o nosso coração, porque a gente já está há 4.000 anos depois de Jó, Será que ainda a gente está pensando que nem ele, Ele deixou de pensar assim, no final a gente vai ver. E ele pensava assim porque era a revelação que ele tinha na sua época. Hoje a gente tem muito mais do que Jó, e muitas vezes estamos pensando até pior do que ele, Então o terceiro aspecto Jó, ele não diferenciava ele não diferenciava castigo, que é a punição, de uma prova. Jó não sabia o que era. Hoje nós sabemos o que é castigo, o que é tentação, o que é aprovação. Jó não. Jó não sabia a diferença do castigo e da prova. Ele não tinha esse conceito. Os irmãos acham que eu estou falando demais, Vamos abrir lá, Jó capítulo 4, versículo 7. Olha como que eles pensavam a respeito de castigo e de prova. Esse conceito de prova eles não tinham. Eles tinham o conceito de castigo, mas não de prova. Olha o que ele fala lá. O Elifaz, quando está conversando com Jó, ele fala assim, pensa bem, Jó no caso, Jó todo doente, todas aquelas feridas no corpo, eles choraram uma semana,
e depois começaram a falar. Então esse Elifaz olhou aquela situação de Jó, toda aquela situação, perdeu casa, perdeu família, perdeu tudo, e ainda doente naquela situação. Aí ele pergunta para Jó assim: pensa bem, consegue recordar-te de alguém inocente que tenha perecido? Olha a pergunta que ele faz. Você consegue, Jó, lembrar de alguém que seja inocente, que sendo inocente tenha perecido? Soubesses que justos sofreram destruição. Você lembra, Jó, algum justo que sofreu destruição? Pelo que eu tenho observado, ele faz falando, né? Pelo que tenho observado, eis minha experiência: aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Então ele falou para Jó: não tem, essa equação não fecha. Se você está passando tudo o que você está passando, é porque você fez alguma coisa. Porque você conhece alguém que foi justo, que andou certinho, e Deus foi lá e arrebentou com a vida dele? Se Deus está fazendo isso, é porque alguma coisa errada tem. Mas por quê? Porque essa era a teologia que eles tinham. Mas Deus já não falou no começo que ele era um homem justo, temente a Deus, então o problema não estava aí. Não estão entendendo? Mas por que eles pensavam assim? Porque é assim que eles entendiam. Aí ele pergunta para Jó. Aí pergunta para Jó: ô Jó, você lembra de alguém que foi justo e Deus foi lá e condenou? Aí Jó falou: não lembro. Ele talvez não tinha conhecido José, não conheceu Davi, não conheceu o Jeremias, não conhecia ninguém, era o primeirão da fila. Ele falou: realmente, eu não conheço ninguém que foi justo e padeceu coisa errada. E agora? E qual que é a referência que Jó tinha? Ele tinha a referência do dilúvio. Os caras pecaram, foi Deus lá, foi e destruiu. Talvez ele tivesse a referência de Sodoma e Gomorra. Pecaram, foi lá, Deus foi lá e destruiu Sodoma e Gomorra. Então ele falou: não, realmente, Deus só destrói quando a pessoa está errada. Mas por que isso está acontecendo comigo? Talvez ele não conhecesse José. Eu acredito que ele viveu antes de José. Não, tem José. José era justo e Deus mandou ele lá e os irmãos mandaram lá para o Egito, lá para o Egito, e ele sofreu na mão lá do pessoal. Mas ele não conhecia talvez José. Ele não tinha nenhuma referência. Ele era o primeiro da fila. Era a primeira pessoa que Deus estava tratando daquela maneira. Então você vê a complicação do negócio, irmãos. A teologia estava sendo formada a partir de... Por isso tinha que ser um homem que nem Jó. Porque se não fosse que nem Jó, o cara desistia. Não, já se matava. Não. Começou, matou meus filhos e já se suicidava, porque não ia aguentar aquela pressão. Perder casa, perder patrimônio, perder tudo no mesmo dia, ainda ficar com uma doença. A doença dele era tão grave que as pessoas não podiam nem chegar perto dele por causa do mau cheiro. Ele fala. O hálito dele, nem a esposa dele aguentava o hálito dele. Ele fala que era terrível. Mas o problema dele não era isso. O problema de Jó era: por que eu estou passando por isso? Porque a teologia dele ainda não estava clara. Não estava claro para ele. Então ele não diferenciava, irmãos, o castigo. O que é castigo? Castigo é uma coisa e provação é outra, mas ele não fazia essa distinção. E se a gente vai lá no capítulo 8, versículos 5 e 6, a gente vai ter um reforço dessa questão que para aquela geração, Deus só castigava, Deus não provava ninguém, Deus só castigava. Contudo, esse é um outro amigo dele, né? O Bildade. Contudo, se aplicar, 8:5, contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, como se Jó não fizesse isso, como se Jó não buscasse a Deus e não suplicasse a Deus. O cara fazia isso até por um pecado que talvez o filho tivesse cometido. Se estiveres livre de pecado e correto em teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça e merecimento cabe a ti. Se você consertar a sua vida, Jó, fica tranquilo, Deus vai restabelecer você. Aí imagina um homem que nem Jó. Deus falou, ele é justo, temente a Deus, se desvia do mal, não tem nada errado na vida dele. Imagina o conflito, irmão, na cabeça desse homem, a crise interior desse homem. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou puro diante de Deus. E está acontecendo tudo isso, porque Deus estava avançando. Jó, irmãos, o quarto ponto que nós gostamos de destacar aqui é que Jó ele tinha uma visão limitada de Deus, logicamente, né? A revelação
estava em progressão. Mas uma coisa que era limitada na revelação de Jó, na visão de Jó, é que Jó ele via muito claro o poder de Deus, Jó via muito claro a grandeza de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Isso era muito claro para Jó. Mas não era muito claro para Jó, irmãos, a misericórdia de Deus e o amor de Deus. Isso não era muito claro para ele. Ele não tinha tão claro o amor de Deus como ele tinha claro o poder de Deus. Vamos abrir lá em Jó, capítulo 9, versículo 10, de 10 a 16, para os irmãos irem entendendo o pensamento dele. Então, olha como Jó via a Deus, alguns dos atributos de Deus. Deus é quem realiza portentosos feitos, ou grandes feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele passa perto de mim, mas não consigo visualizar. Vai passando adiante, mas sequer o percebo. Com um gesto ele apanha a presa que deseja. Quem pode impedi-lo? Então, um Deus poderoso, ninguém pode impedir, ninguém pode questionar. Quem lhe questionará? Quem lhe questionará? Por que está fazendo isso? Então, um Deus soberano que não pode ser questionado. Deus não refreia a sua ira. Olha como ele percebia. Deus implacável. Deus não refreia a sua ira. Até o monstro do caos e do mar, o séquito de Raabe, que era um tipo de animal lá, não é a Raabe lá de Jericó, não. Curvou-se em redição diante dos seus pés. Quer dizer, tal era o seu poder. Até os animais mais terríveis se curvavam diante dele. Contudo, quanto menos poderei eu replicar-lhe? Como poderei questioná-lo, encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, está vendo o Jó falando? Embora eu seja inocente, eu jamais teria direito de contestá-lo. É essa a visão que ele tinha de Deus. Hoje você vê a Deus assim? Se você está inocente, você vai achar que Deus não vai te ouvir? Não. Porque nós temos revelação. Nós temos o amor de Cristo, as misericórdias. Ainda que meus pecados sejam vermelhos como a escarlata, se tornarão brancos como a neve, como está lá em Isaías. Mas Jó não tinha nada disso na cabeça dele, não. Enquanto eu calei os meus pecados, a sua mão pesava sobre mim, mas bem-aventurado o homem que coloca diante de Deus os seus pecados e confessa as suas culpas, que vai ser perdoado. Jó não tinha esse entendimento de arrependimento. Então ele via Deus dessa maneira. Ainda que fosse possível convocá-lo ao tribunal e ele se apresentasse, mesmo assim, não acredito que isso faria dar ouvido ao meu caso. Mesmo que eu estou inocente, chamei ele no tribunal, apresentei meu caso, mas ele não ia me dar ouvido. É assim que eles viam Deus, a geração de Jó. Espero que seja só a geração de Jó, né, irmão? Espero que a gente não veja Deus dessa maneira. Um Deus duro, implacável, que não dá colher de chá. Um Deus que só me cobra, mas não me ama. E Jó também, além de vê-lo assim, via a Deus como um Deus insensível. Capítulo 13, no versículo 24 e 25, ele descreve a Deus como um Deus insensível. Mas não é maldade de Jó, irmão, não me entendam mal. Era o alcance que ele tinha na época, a teologia era o que ele tinha. Então ele via Deus assim. Enquanto ele estava próspero, ele talvez nunca parou para pensar nessas questões, mas quando o problema veio sobre ele, então ele começou a mudar a visão dele a respeito de Deus. Mas será que Deus era aquilo que eu pensava? Ou seja, acho que Deus era exatamente aquilo que eu pensava. Ele não, na hora que ele quer fazer uma coisa, ele faz mesmo. Se ele quiser destruir, ele destrói mesmo, e não dá satisfação para ninguém. Olha como que ele vê, que ele às vezes apresenta a Deus como um Deus insensível. 13, 24. Por que escondes o rosto e me considera teu adversário? Ele está falando tudo isso para Deus, irmãos. O Senhor me considera teu adversário, porque está fazendo o que está fazendo comigo? És capaz de atormentar uma singela folha carregada pelo vento? Eu sou uma folha, o que eu sou diante de ti? O Senhor está me tratando assim, sem misericórdia, sem compaixão? Tens prazer em perseguir a palha seca? Então essa percepção de Jó, irmãos, essa visão que ele tinha limitada de Deus, então Deus era uma das coisas que Deus ia estar tratando. E o quinto ponto, irmãos, da teologia de Jó, que precisava ser corrigido,
porque ele tinha uma revelação limitada de Deus, era na parte soteriológica, ou seja, na parte de salvação. Jó pensava assim: para eu ser aceito por Deus, eu tenho que ser perfeito. Jó pensava assim: para ser aceito, eu tenho que ser perfeito. Deus só vai me aceitar se eu sou perfeito. E eu sou esse cara. Pior que ele era a pessoa que... Então, para ser aceito, então essa é a lógica de salvação que ele tinha na cabeça dele. Para mim, para Deus me aceitar, para Deus me receber, então eu preciso merecer isso aí. Então eu tenho que fazer por onde isso aí. Aí a gente vai lá no capítulo 31 do livro. Agora a gente vai ler mesmo. Agora a gente vai ler mesmo. Porque nesse capítulo 31, nós não vamos ler o inteiro. Deveríamos, tá? Mas não vamos ler por causa do tempo. Jó, ele apresenta a sua integridade diante de Deus. Ele mostra para Deus, apesar de Deus ter falado lá que ele era um homem justo e tudo mais, aqui ele mostra em detalhes como que ele era diante de Deus. A sua integridade, tanto no aspecto moral, como no aspecto social, como no aspecto espiritual. Ele era íntegro tanto moralmente, como socialmente, como espiritualmente. Tá bom para você, Edson? Tá bom para você? Olha como ele começa, irmão, o texto. Vê se você tem coragem de orar assim. Vê se você tem coragem de orar assim. 31:1. Estabeleci um pacto com meus olhos, Jó falando, de não atentar com cobiça por donzela alguma. Ele começa o texto assim: eu fiz um pacto com meus olhos, eu não vou olhar para nenhuma mulher de forma impura. Mas aqui ele não está falando assim, não tá, aqui, irmão, ele usou a palavra pacto, tem que dar um destaque aqui. Aqui não é assim: 2024 chegou, eu prometo que eu vou fazer caminhada, e eu prometo que eu vou na academia, eu prometo que eu vou fazer dieta, eu prometo que eu não vou fazer mais isso, eu prometo que eu vou ler mais. Não é isso aí que ele fez, é pacto. E pacto significa: se você quebra, tem consequência. Você vai sofrer consequência porque você não cumpriu aquele pacto. E segundo ponto, não foi Deus que chegou para Jó e falou: Jó, eu quero fazer um pacto com você. Não, ele que chamou a Deus e falou: eu vou fazer um pacto contigo. Deus nem estava pedindo nada disso para ele, mas ele falou: eu quero fazer um pacto contigo. Aí pula lá para o versículo 5, ele diz assim: se tenho agido com alguma falsidade, e se meus pés têm se apressado a enganar, Deus me pesa em balança. Deus, não é anjo, não, é Deus. Deus me pesa em balanças fiéis, bem equilibrada, e concluirá que nada devo. Eu e você temos moral de chegar para Deus e falar isso aqui? Pode me pesar na balança, não vai encontrar nada em mim. Pode fazer uma auditoria na minha vida. Eu não sei hoje como é que é as empresas, mas antigamente, no meu tempo, quando eu trabalhei em escritório, quando falava que ia ter auditoria, o pessoal até gelava. O cara virava à noite para deixar tudo em ordem, porque quando o auditor chegar, e Jó está chamando Deus para auditar a vida dele. Pode olhar a minha vida de ponta cabeça, abrir, fechar, me pesar, que não vai encontrar nada. Então, aqui de Jó mostra a sua integridade moral. Aí, não contente, Josué, ele vai mostrar que ele era íntegro socialmente também. Ele era moralmente íntegro, mas socialmente também. Olha o que ele fala lá no versículo 15. Vamos ler de 15 a 23. Como que ele lidava com o próximo? Aquele que me teceu no ventre materno, de igual modo não criou os meus servos. O que ele está dizendo? Ele falou: eu e os meus servos são a mesma coisa. Não tem diferença. Não é, mesmo que eu seja rico e milionário e o meu servo é pobrezinho, mas nós somos iguais, porque foi Deus que nos criou. Ele tinha essa consciência, que Deus não fazia acepção de pessoas. Não foi mesmo Deus que formou a mim e a eles no útero de nossas mães? Se não consegui atender os desejos dos pobres, ou se fiz desfalecer os olhos da viúva que aguardava a minha ajuda, ou se tenho saboreado sozinho o meu alimento, mas ao órfão não permiti que compartilhasse dele, considerando que desde a minha juventude o criei como se fosse seu pai, e desde o meu nascimento tenho protegido a viúva, se vi alguém morrer por falta de roupa ou agasalho, ou necessitado sem cobertor, e o seu coração não me abençoou porque eu o aqueci
com a lã das minhas ovelhas? Se ergui a mão contra o órfão, valendo-me da influência que exerço no tribunal, então, se eu fiz alguma dessas coisas, aí ele conclui, né? Então que o meu braço se rasgue do ombro e se rompa da articulação. Se eu não cuidei da viúva, se eu maltratei uma pessoa, se eu comi, sabendo que uma pessoa estava precisando comer, eu comi, não pensei naquela pessoa, que o meu braço saia do meu ombro. Foi isso que ele falou para Deus. É um homem íntegro, irmãos. E olha o que ele fala no 32. É o do 31, 32. Considerando que nenhum estrangeiro teve que passar a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao peregrino. Homem que não era socialmente perfeito. Será que dá para a gente orar que nesse homem? Aí, 2000 anos antes de Cristo, 2500 anos antes de Cristo. E não tinha os 66 livros na mão como nós temos, não. Na verdade, acho que não tinha livro nenhum, nem o dele ainda, o que ele estava escrevendo. Mas andava dessa maneira. Mas não contente, irmão Chiquinho, não contente, ele já mostrou que ele era íntegro moralmente, íntegro socialmente, falou, agora eu sou íntegro espiritualmente também. Do capítulo 20, do versículo 24 até o 28 do capítulo 31. Aí ele está falando assim, olha Senhor, se eu depositei no ouro a minha segurança, e ele era rico, irmãos. Eu falei, era rico, mais rico do Oriente, mas falou, mas nunca depositei meu coração no ouro. Se eu depositei no ouro a minha segurança, na minha conta bancária, ou cheguei a pensar em relação ao ouro refinado, tu és a minha confiança e a minha esperança. Será que a gente um dia já não pensou assim, estou com a conta gorda, ou recebi uma comissão maior do que eu esperava, ou esse mês eu estou sossegado, não precisa nem orar, porque eu tenho para uns 2, 3 meses. Será que lá no fundinho do coração, Jó falou, eu nunca pensei assim. Nunca passou esse pensamento no meu coração. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas, teve uma pessoa aí que falou assim, eu não preciso, um cantor aí, não vou citar o nome, que falou assim, olha, eu tenho tudo, eu não preciso nem de Deus, eu já tenho tudo. Aí parece que perdeu a voz, aí sei lá. Se me alegrei por ser muito rico e por ter conquistado bens e riquezas, se olhei para o sol quando brilhava, ou para a lua quando ela caminhava alta e esplendorosa, e o meu coração foi enganado em segredo, e a minha mão mandou beijos de adoração, da mesma forma, esses seriam pecados merecedores de condenação e castigo, pois eu teria sido desleal para com Deus, que está nas mais elevadas alturas. Então ele era íntegro, irmãos. Mas esse homem precisava de correção. Olha que coisa conflitante. Você olha hoje a vida desse homem, não dá, nem chego nem perto disso aí, do que ele está falando. Não chego nem perto dessa conduta, desse procedimento. E mesmo esse homem precisava de correção. E Deus teve que corrigi-lo. Que na verdade seria um avanço, um aprofundamento, uma maturidade para Jó. Aí depois que Jó faz todas essas exposições, e expõe toda a sua teologia que precisava ser corrigida, Deus entra em cena e Deus corrige Jó. E como Deus corrige a Jó? Deus corrige a Jó do capítulo 38 até o capítulo 42. E uma das formas que Deus corrige a Jó, não é chegando em Jó, puxando a orelha dele, chacoalhando, não Jó, o que é que você pensa? Não. Deus mostra para Jó que Jó estava olhando muito para ele, para toda a situação dele, que era uma situação terrível. Terrível, até, que Jó não estava, eu estou sentindo muita dor, não consigo dormir. Não, o problema de Jó era, por que eu estou passando por isso? Essa era a dor, maior dor de Jó. Porque se ele entendesse porque ele estava passando por isso, ele aceitaria numa boa. Tanto é que ele fala, se eu tivesse cometido algum pecado e Deus me punisse, normal. Mas o problema é que, o que eu fiz? Então aqui ele não está se esnobando, ele não está dando uma esnobada, ele está simplesmente constatando aquilo que ele era. Eu estou mostrando o que eu sou, Senhor. Aí Deus vem no socorro de Jó. E Deus corrige a Jó, mostrando, irmãos, que ele está no controle.
do universo, Deus está no controle do mundo, e Deus está no controle da natureza, Deus está no controle de todas as coisas. Deus mostra para Jó: Jó, eu estou no controle. Você não está vendo, mas eu estou no controle. Vamos abrir lá em Jó 38. Era bom se a gente lesse até, mas não dá. Mas se os irmãos quiserem ler o livro de Jó, porque, irmão, na verdade, só abrir um parênteses aqui, dá para mim? Dá, rapidinho. Quando eu li o livro de Jó, eu lia mais os 3 primeiros capítulos, e depois eu só lia o 42 até o final, né? Então, mas o recheio do livro de Jó está justamente aí no meio. Eu comia só uma metade de um pão, as 2 metades do pão, mas sem recheio, pão seco, porque eu não entendi o que estava no meio aqui, não tinha muita paciência, mas Deus foi trabalhando no meu coração, e eu fui vendo a riqueza que tem no recheio do livro de Jó. Aí Deus começa a corrigir a Jó, 38, versículo 4. Aí ele pergunta para Jó assim: Jó, onde você estava quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se tens verdadeiro entendimento. Você está dizendo que entende tudo, Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem determinou, Jó, os limites das dimensões da terra? Talvez tenhas essa resposta. Deus foi até meio irônico, né? Ou quem estendeu sobre a face da terra o cordel e a linha de medir? Aí lá no 12, 38, 12. E tu, Jó, já desses ordem amanhã, ou determinasses a alvorada ao seu lugar? Você determinou um dia, vai amanhecer e tal. Jó, já fosses até as nascentes do mar? O 16, né? Jó, já fosses até as nascentes do mar? Ou já passasses pelas obscuras profundezas do oceano? Você já fez isso, Jó? E Deus vai fazendo uma série de perguntas para Jó, de coisas assim, muito macro. Lá do universo, estrela. Olha, Jó, quando eu chamo as estrelas, ela tem que se apresentar diante de mim. Você tem esse poder e tal. E Jó foi ouvindo todos aqueles questionamentos. Porque Jó queria mostrar Deus queria mostrar para Jó que ele estava no controle das coisas, irmãos, porque muitas vezes nós também achamos que Deus não está no controle das coisas. E existe até uma teologia chamada teísmo aberto, ou teologia relacional, que Deus ele fez o mundo, deu corda no mundo e largou. E seja o que entregou o mundo à sorte. Falar, seja o que Deus quiser, não tem. Mas entregou o mundo à sua própria sorte. Então Deus fez tudo, mas não está nem aí, não sabe o que vai acontecer depois, porque Deus ele não tem o controle das coisas. E Deus falou: eu tenho sim, eu tenho controle, Jó, de todas as coisas. Eu tenho controle sobre essa sua situação. Ele não estava, mas Deus precisava porque tinha que ser Jó para Deus aprofundar nessa teologia ou aprofundar nessa revelação. Então, Deus falou: mas eu estou entendendo, eu estou no controle da situação. A sua vida não está entregue à sua própria sorte, nem o universo. Essas coisas grandes que eu te falei aí, que para mim não é nada, mas que para você é grande, eu controlo tudo isso. E Deus continua dizendo, falou: Jó, eu vejo essas coisas grandes, mas eu dou atenção também para mínimos detalhes. Aí Deus falou: tem mínimos detalhes que eu também dou atenção. Aí Jó vai lá Deus vai lá no livro de Jó, capítulo 38, versículo 41. Olha que Deus fala para Jó, irmãos. Aqui Deus falou que Ele controla as estrelas, Ele conhece todas as profundezas do mar, conhece o universo, está tudo bem. Mas aqui no 38, 41, Deus fala assim: Jó, não está Jó aqui, mas Ele está falando com Jó, né? Jó, quem prepara para o corvo, que é um animalzinho que ninguém tem até nojo, né? Quem prepara para o corvo o alimento, quando a sua ninhada clama a Deus e andam vagando por não ter com que se alimentar? Quem que alimenta os corvos, Jó? É você? Você diz que sabe tudo, que é perfeito, né? E até é mesmo, mas quem faz isso, Jó? Você acha que se eu cuido do corvo, cuido disso, cuido daquilo, será que eu não vou cuidar de você? Será que você vale menos que um corvo? Vou ler o do 39:1, vai. Não ia ler, mas vou ler.
Sabe tu, Jó, ô Jó, você sabe o tempo em que as cabras monteses, não sei nem o que é isso, mas Jó devia pelo menos saber o que era. Sabes tu, ô Jó, você sabe o tempo que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidastes das corças quando dão as suas crias? Podes contar os meses que cumprem? Ou sabes a hora do seu parto? Você tem controle disso aí, Jó? É Deus perguntando para Jó, irmãos. Para humilhar Jó no sentido, Jó, eu cuido de você. Você acha que se eu estou preocupado com alimento de corvo, eu não estou preocupado com o que está acontecendo com você? Você acha que se eu tenho misericórdia de um corvo, eu não tenho misericórdia de você? É isso que Deus está perguntando para Jó. Você acha que eu estou tão assim aleatório aí? Não, Jó, estou vendo todos não passa nenhum detalhe da minha vista, eu vejo tudo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, Jó, eu vejo tudo. Aí tem um detalhe legal aqui, ó. No 39, Deus fala do avestruz. Na verdade, eu descobri isso na Bíblia, né? No History Channel, isso aí deve falar, se falar de avestruz, vamos falar isso, mas eu não sabia que a coisa funcionava assim. Olha como que o avestruz age, ó. 39:13. A avestruz bate as robustas asas alegremente, mas como explicar o lindo adorno da plumagem da cegonha? Tudo bem, mas o negócio é o avestruz aqui. O avestruz, no caso no 14, ele abandona os ovos no chão e simplesmente deixa que a areia os aqueça devidamente, despreocupada que uma pisada poderá esmagá-lo. O avestruz bota o ovo na areia e não fica preocupado se alguém vai pisar. A galinha não, né? Fica ali chocando. Mas o avestruz não, ele bota o ovo, deixa na areia lá e não está nem aí. Despreocupada que uma pisada poderá esmagá-lo, que algum animal selvagem poderá danificá-lo. Ela trata seus filhotes com dureza atroz, como se não lhe pertencessem. Não se arrepende de todo o trabalho realizado. Se todo o trabalho que ele realizou se perdeu, ela bota todos os ovos, larga lá na areia, para a areia aquecer, não se preocupa se vai passar um bicho, comer, e o animal vai arrebentar, ela não está nem aí. Mas por que a avestruz age assim? O 17 responde, isso porque Deus, eu, Jó, não lhe dei sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Eu quero que a avestruz seja assim mesmo. Ele bota o ovo lá na areia, deixa lá. Mas por que Deus faz assim? Porque eu cuido dos ovos do avestruz, Jó. Eu não dei entendimento, é de propósito, para mostrar que eu cuido. Ela bota um ovo na areia lá, o cavalo, e ela não vai entrar em extinção por causa disso. O avestruz pode entrar em extinção por causa do homem, mas não porque ela bota e esquece o ovo lá dela. Por quê? Porque eu cuido. E será que eu não cuido de você, Jó? Aí no lugar de Jó, você pode pôr o seu nome, né? Espero que você esteja com uma teologia bem acima da de Jó, né? Mas muitas vezes eu tenho que lembrar, eu tenho que me humilhar diante de Deus, falando, não, eu estou pior que Jó. Com tudo que eu tenho na Bíblia, ainda penso pior do que Jó pensava, sem ter nada do que eu tenho hoje. E diante de tudo isso, irmãos, Jó se humilhou diante de Deus. Ele entendeu que, apesar de ele estar passando por tudo aquilo, e ele ser tudo aquilo que realmente ele era, nada daquilo que ele disse era mentira, nem o que ele disse, nem o que Deus disse a respeito dele, mas ele precisava avançar na revelação, ele precisava conhecer a Deus melhor. Porque às vezes, irmãos, a gente confunde espiritualidade com maturidade. Eu aprendi essa semana, eu espero que esteja certo, pastor, depois o senhor me corrige. Não corrija agora, não, para não ficar mal. Mas eu aprendi que tem uma diferença de espiritualidade com maturidade. Espiritualidade todos nós temos, irmãos. Mas maturidade, ela é um processo. Que quanto mais no espírito, como o pastor falou de manhã, você anda, mais maduro você se torna. Você pode ter espiritualidade, mas ser um menino, ser um imaturo, ser uma criança. E Jó tinha espiritualidade, ninguém pode negar, mas faltava ali maturidade. Então ele precisava crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus. E isso é um processo. Quanto mais no espírito você anda, mais maturidade você vai tendo. Então ele teve um avanço na sua maturidade. E ele encerra o livro com essa oração. Encerra não, né? Mas ele, depois que ele reconhece
o seu pecado, né? Ele ora a Deus assim, no 42, de 1 a 6. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara: sei que tudo podes realizar, tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionastes: quem é este sem conhecimento? Quem é esse que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Isso é Jó falando. Tu ordenastes: agora pois ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora meus olhos te contemplam. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então Jó caiu em si. Ele caiu em si. Ele cresceu na sua fé e entendeu que Deus estava no controle de tudo aquilo. E Deus precisava da vida dele, para que pudesse não só ensinar para ele, mas para todas as suas gerações e para todos nós. Que existe uma diferença entre castigo e prova. O castigo existe, ele vai se concluir, né? Principalmente na vida do nosso Senhor, mas muito de nós podemos estar passando por provas, e isso faz parte do pacote da nossa vida cristã. No mundo vocês vão ter aflição. Jó não tinha esse texto de Jesus, nós temos, e muitas vezes nós, passando por aflições, passando por provas, nos comportamos como Jó. Por que está me acontecendo isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso, eu sou tão bonzinho, eu vou na igreja, eu faço, eu aconteço, e fala tudo que você faz de bom, né? Não fala o que faz de mal, né? Porque Jó não tinha o que falar de mal, porque ele não tinha mesmo, mas nós muitas vezes temos, mas a gente não fala, porque acha que as coisas erradas que ele fala não sérias assim, e fala tudo que você faz de bom, todo o seu proceder. E por que Deus está agindo assim comigo? Deus não está sendo bom comigo, Deus não está lembrando de mim, eu oro e o céu não se abre, e toda essa lamentação, porque está faltando maturidade. Não está diferenciando, nós não entendemos que na nossa vida as provas são inerentes, fazem parte. Elas fazem parte da nossa vida. E muitas vezes vão nos alcançar, uns mais, outros menos, mas vão alcançar. E se para você está sendo mais do que menos, com certeza a graça de Deus vai ser mais para você também. E se você está sofrendo menos, mas na medida que você está sofrendo, a graça do Senhor vai estar te suprindo. Então, irmãos, que o Senhor mude o nosso entendimento com relação ao nosso proceder com Ele, e que nós possamos desfrutar mais da misericórdia e do amor de Deus, principalmente nos momentos de adversidade. Que no momento de adversidade nós possamos ser mais latente, mais claro a misericórdia e o amor de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor.